Olá, adoradores! Hoje estamos diante de um salmo que se concentra no Deus da aliança, que realiza os seus propósitos divinos na história humana, com foco no seu povo Israel. Relembrar as verdades deste salmo pode ser um grande encorajamento para o povo de Deus em qualquer momento da história. Preparados? Então, venham comigo! Os primeiros 15 versículos do Salmo 105 também são encontrados em 1 Crônicas, capítulo 16. Eles são apresentados ali como uma composição de Davi, o que nos leva a concluir que, embora este salmo não seja diretamente atribuído ao rei Davi, ele é o seu autor. Os primeiros 6 versículos estão cheios de exultação e são como os gritos de alegria de um arauto que traz boas notícias. Os salmos anteriores focavam em incentivar a alma a bendizer ao Senhor. Mas aqui o salmista encorajou os filhos de Israel a darem graças ao Senhor e a falar das suas obras maravilhosas, apresentando muitos motivos para isso. Todos devem cantar louvores, porque o louvor atribui ao Senhor poder, santidade e glória, além de intensificar a apreciação da história da redenção. Todos devem buscar ao Senhor e a sua força. Essa força é dada ao povo de Deus à medida que ele o busca, como Paulo escreveria mais tarde: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Todos devem lembrar das obras maravilhosas que ele realizou. Infelizmente, temos mais predisposição para relembrar as coisas tolas e más do que para reter na mente os feitos gloriosos do Senhor. E isso desonra a Deus. Por isso, devemos ter seus feitos sempre vivos na memória, para que a nossa fé seja mais forte, nossa gratidão seja mais calorosa, a nossa devoção mais fervorosa e o nosso amor mais intenso. Nos versículos 7 a 15, o salmista coloca seu foco nas obras e nas promessas que Deus fez ao seu povo. Mas antes ele nos lembra que o governo de Deus está sobre toda a terra. A sua aliança com Israel não tira o seu interesse nem o seu domínio dos outros povos. Em sua graça soberana, o Senhor escolheu Abraão e fez uma aliança com ele. Essa aliança seria válida para todos os seus descendentes, como também para os cristãos, filhos espirituais de Abraão. Uma das promessas da aliança era que os filhos de Israel tomariam posse da terra de Canaã, a terra prometida. Essa promessa foi repetida a Isaque, filho de Abraão, e a Jacó, neto de Abraão. Essa aliança é eterna e é um ato da graça do Senhor. Mesmo sendo homens falhos, o Senhor os protegeu e continuou governando e prevalecendo, pois sua vontade soberana sempre se realizará e os seus planos sempre se cumprirão. O salmista entendia que a injustiça e o infortúnio que sobrevieram a José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foram permitidos por Deus. Isso para que, no plano soberano de Deus, José pudesse ser enviado antes para o Egito, a fim de salvar da fome que havia naquela terra o patriarca Jacó, agora chamado de Israel, toda a sua família, assim como toda aquela região. Depois de lapidado pelo que sofreu, José emergiu do seu cativeiro bem qualificado para assumir o comando do Egito. Os grilhões de ferro que feriram seu pescoço e seus pés o prepararam para usar correntes de ouro e para subir em lugares altos. Foi-lhe dada autoridade sobre todos os bens da casa e autoridade sobre os príncipes e até sobre os anciãos. Morando no Egito, o povo da aliança de Deus se multiplicou e se tornou muito forte. Mas o povo que foi bem-vindo na terra do Egito nos dias de José, nas gerações posteriores, passou a ser odiado e transformado em escravos dos egípcios. Mas Deus levantou libertadores para seu povo no tempo determinado. Moisés, que recebeu o maravilhoso título de meu servo, e seu irmão Arão. Deus deu a esses homens a capacidade de realizar seus sinais para autenticar o seu trabalho.
As 10 pragas foram uma demonstração do poder do Deus de Israel e também humilhação e juízo contra os deuses do Egito. Quando Israel saiu do Egito, os egípcios deram muitas riquezas a eles. E não havia absolutamente ninguém doente ou impossibilitado de viajar. Note que eram milhares de israelitas, um povo que havia sido terrivelmente oprimido durante 400 anos e em uma época de pragas das mais variadas que tinham caído sobre o Egito. Não ter nenhum só doente ou debilitado era simplesmente maravilhoso ou miraculoso. Lembrando que todos saíram do Egito a pé. Veja o contraste entre o Egito e Israel. No Egito, um morto em cada casa, e entre os israelitas, nenhum sequer mancando. Enquanto eles viajavam pelo deserto, Deus lhes deu a proteção de uma nuvem durante o dia e fogo para iluminá-los e aquecê-los durante a noite. Eram 2 emblemas notáveis da presença e do cuidado de Deus conduzindo seu povo através do deserto. Ele proveu milagrosamente alimento para todos eles, codornizes, maná, aqui chamado de pão do céu, e água que brotou da rocha. Note que o salmista não menciona os muitos pecados, rebeliões e exemplos de incredulidade do povo durante os 40 anos no deserto. Seu propósito aqui é lembrar as grandes obras de Deus e não focar nas falhas do homem. A fidelidade de Deus para com seu povo, ao tirá-lo do Egito, conduzi-lo pelo deserto e levá-lo para Canaã, foi toda baseada no cumprimento da sua santa promessa feita a Abraão. Note que Deus se compromete com suas promessas e as considera santas. Por direito de conquista, o povo de Israel herdou as cidades dos cananeus, suas vinhas, seus pomares, suas cisternas e toda espécie de benefícios materiais. Na conclusão, o salmista esclareceu um ponto de obrigação moral. Deus resgatou os israelitas e os trouxe para a terra prometida para que eles pudessem observar os seus estatutos e guardar as suas leis. Guardar os preceitos do Senhor é, portanto, uma expressão de alegre gratidão por todos os benefícios que o Senhor proporcionou ao seu povo. E o Salmo 105 termina da mesma forma que o Salmo 104, com a palavra hebraica aleluia, louvai ao Senhor. E amanhã, no último capítulo do livro 4 da nossa série, vamos meditar no Salmo 106, que não está na sequência do Salmo 105 por acaso. Os 2 salmos revelam os 2 lados da relação entre Deus e o seu povo durante um longo período. Não perca o último capítulo do livro 4 de Salmos amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.